O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula. Não, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja pedófilo. deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, Eu vi essa nota. ele pensou que era umas Mas o meninas... que é interessante é que assim, ele falou isso acho que em 2 oportunidades ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. Tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas fui pra eu. mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse,
sabe, um candidato ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente nessa que porra. acredita. Tem. Ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes da universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento. Não tem que exportar só soja ou minério de ferro. Uhum. A gente vai exportar conhecimento, como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. A gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem um quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar, que eu falo sempre. Eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru foi descoberto em 1492, quando Colombo chegou aqui. Uhum. Em 1554, o Peru já tinha sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920, ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque 420 universidades tem tudo a ver, pô. Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos, eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país, até 1930, só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro. Sabe? Que era, mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde, virava duque. E a gente não tinha. O analfabeto só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar, o cara sabe fazer pão, o cara sabe fazer um monte de coisa. Por que ele não pode saber votar? Por que ele era proibido de votar? Não, mas aí Então tem muita coisa errada na nossa Você história. veja o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência, o último a abolir a escravidão, o último a dar voto para a mulher. Você percebe que há uma... Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para o funcionário dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Pô, esses caras, o aeroporto está virando uma rodoviária. Está cheio de pobre que não sabia nem sentar no avião. O que nós fizemos foi o seguinte: nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por que eles conseguiam pegar o avião? O que mudou?
Eles passaram a ganhar mais, o salário mínimo aumentava todo ano, o pequeno agricultor começou a ganhar mais porque a gente dava mais dinheiro. Quando eu cheguei na presidência, o Pronaf era 5 bilhões, só liberava 2 bilhões. Quando nós deixamos o governo, era 30 bilhões. Então a gente criou programa de PA para comprar alimento, a gente comprou o PNAE para comprar alimento e dar para as pessoas mais pobres nas escolas. Ou seja, nós fizemos um programa de inclusão social, nós criamos o Pronaf Mulher. A mulher recebia o dinheiro, o Minha Casa Minha Vida, a escritura era dada no nome da mulher. Sabe? O Bolsa Família, o cartão era no nome da mulher. Porque a gente inverteu um pouco a lógica de achar que os pobres não podem subir um degrau na ascensão social. É preciso as pessoas compreenderem. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, acabamos com a fome nesse país que voltou agora poderosamente forte, e nós conseguimos colocar 42 milhões de pessoas com padrão de classe média baixa. A coisa mais orgulho que eu tinha quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam: Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8 mil jumentos abandonados. Sabe? Ele teve que criar um lugar para guardar o jumento, porque o cara evoluiu. Ô Igor, ninguém quer ser pobre, cara. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal. Todo mundo quer ter as coisas. Por que o cara é pobre? Porque ele não tem uma oportunidade. Isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para as bordadeiras do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer isso? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BAVA existe para isso. BAVA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Ó, quando teve a crise, em 2008, uma crise poderosa. Foi. Que chegou a quebrar o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma Sim, crise. eu lembro. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Miriam Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano. E no varejo crescia 13%. Tá? Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação, era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado,
O Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas tá no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, Não, cara? querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Tá dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então, nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia, sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Quem derruba mata é transgressor. Que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas que parece absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esse cara pensa que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá. Então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, cara, sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom, é bom. Se o PT errar, dê porrada também. Eu dou porrada no PT também, pô. Tá. É isso. Ó, deixa eu te falar. A gente a gente percebe que em 2018... Na verdade, essa é a minha análise, tá? Aí vamos ver o que você pensa sobre isso. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se fosse você o cara, tu ganhava? Eu ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô, Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu, tava tudo ótimo, Você mesmo. sabe... Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, não, vou para Curitiba. Contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista.
Contratou um advogado, puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista, ele não tem das quantas. Você estava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte, advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o discurso pro cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Sabe, eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, ô juiz, você está condenado a me condenar porque você já mentiu demais. Disso. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Tá? Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com tornozeleira, eu falei, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja está ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai, vai para casa, não. Eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que eu vou sair para minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe põe no mundo por nem colocar tornozeleira? Não, cara, não é assim que se brinca comigo. Sabe, não é assim. Entendi. Então, eu fui para lá, sabe? O PT ficou muito desgastado. Eu tenho que a companheira Gleice foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. A gente não aceitou, não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado, porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É isso que está no processo. O crime que eu cometi é um ato determinado. Então, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Mas muito... é interessante que depois foi confirmado houve isso problema de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores, a Petrobras tem milhares de engenheiros, a Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prende o ladrão. Mas não prejudica os trabalhadores. Idealmente. Você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4.400.000 pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões em impostos. Mas será que não é porque estava... Eu não estou defendendo, não. Mas será que não é porque estava tão generalizada a parada que não teve jeito? Então, deixa eu te falar, se você defender também eu não acho ruim, porque pela quantidade de informações que o pessoal recebeu, o grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dallagnol de que as mentiras que eles contavam eram verdade. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal o Globo, na TV Globo, SBT, Record. Eles tinham, então, era um processo de massificação. Então eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar, e graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e estou aqui na disputa. E tu estava sendo investigado um monte de processo, né? Se eu não me engano, dos 4 principais que são o lance, dois processos que tinham a ver com o Instituto Lula, o lance do triplex e o lance do sítio em Atibaia. Desses 4, parece que 2 foram... Tem que começar de novo, né? Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha contra mim. Fiquei livre, sabe, em 2 processos votados na ONU, um em Genebra e sabe, e o outro também em Genebra pela ONU, e fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. O absolvido é forte, Lula. Foi anulado
Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu Quando assisti. eu fui no debate, falou, o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha, aquele processo, sabe, eu ganhei aquele processo em Brasília, eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele, não, mas eles continuaram, porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tá uma coisinha, ó. Houve em maio desse ano, houve uma discussão no Instituto Lula, e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jatinha? Cartilha Lula Play. Então, o que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar a legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que nós estamos atinados a esses problemas? Porque é o novo mundo... Dá pra gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que eu estou propondo? Que a gente junta os empresários. Eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp. Você junta as universidades para que a gente discuta esse mercado de dados. Sabe, essa loucura digital. Como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar? Por isso é que eu vou voltar a criar o ProUni, o FIES. Sabe, eu quero que a molecada estude engenharia. A molecada saber ser todo mundo campeão de games, ser todo mundo fazedor de software. Que é assim que o Brasil vai crescer. Está lembrado que em 2008 eu fui procurar um empresário. O Zé Alencar tinha uma empresa de 17 mil trabalhadores em Minas Gerais. Eu jamais imaginei ter um empresário de vice. Quando eu vi o discurso dele, eu falei, é esse. E levei ele para ser meu vice. Tá? Então o Alckmin é assim, olha, o Alckmin me surpreende, é uma figura de boa índole, sabe, está fazendo um trabalho, sabe, extraordinário comigo, e eu tenho certeza que nós somos a dupla que vai recuperar esse país para o povo brasileiro voltar a sorrir. Tenho certeza disso. Governo. Por que a gente vota no Brasil como se fosse um concurso de bom mocismo? Não. O PT sempre apresentou o programa de governo. Dessa vez, sabe qual foi a novidade? Nós fizemos aquela proposta com 15 pontos e abrimos na internet para que a sociedade possa participar da sugestão para o nosso programa de governo. Já tem mais de 20 mil sugestões. Mas tu ia apresentar um programa de governo que parece que a galera do PT falou, pô, não apresenta nada não, Não, porque deixa eu lhe falar uma vai coisa. ser difícil de fazer aliança. É que quando a gente, sabe, é que quando a gente já governou, as pessoas já sabem mais ou menos o que eu vou fazer. Não sei, porque agora tu tá se juntando com Alckmin. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Tu aparece com o Meirelles, quando né? eu Meio que ganhei, a galera não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas o Meirelles foi importante para mim no Banco Central. Eu não duvido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ganhei em 2003, eu dizia que se eu conseguisse acabar com a fome, eu tinha cumprido. E nós acabamos com a fome. Agora a fome voltou pior. A fome voltou muito pior, Igor. Você está vendo São Paulo, a quantidade de gente dormindo nessa gente. Hoje eu passei embaixo daquele viaduto na Praça Roosevelt. Dá pena de ver a quantidade de crianças dormindo na calçada. Sabe? Dá pena. Isso não pode acontecer num país que já foi a sexta economia do mundo. Isso não pode acontecer. E está acontecendo. Sabe? Então, nós vamos tentar consertar esse país. E isso está tudo lá no teu plano de governo. Eu tenho que tá sendo fé em Deus, colaborativamente. eu tenho fé em Deus que você vai me chamar aqui quando eu tiver 1 ano e meio de mandato. Porque se não for para fazer isso, é melhor eu não ganhar, cara. Só tem sentido eu ganhar porque eu acredito, como acredito em Deus, que a gente pode fazer as coisas acontecer. O Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas.
Mas comenta pra mim rapidinho o que você pensa sobre teto de gastos e reforma trabalhista. Eu sou contra teto de gasto. E vou lhe contar por que eu sou contra teto de gasto. Quando eu ganhei as eleições de 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12%, o Brasil devia para o FMI e tinha 12% de desemprego. Nós baixamos a inflação para 4,6%, nós reduzimos a dívida que era de 60,5% do PIB, a dívida interna bruta, para 37,7%. Nós pagamos o FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI e ainda juntamos 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil nunca tinha. E geramos 22 milhões de empregos. Fizemos o maior programa de inclusão social. Por isso é que eu sou contra o teto de gasto. Teto de gasto para garantir o quê? Para garantir que os banqueiros recebam o deles e o povo pobre. Aí eu não posso melhorar a saúde por causa do teto de gasto. Eu não posso melhorar a educação por causa do teto de gasto. Eu não posso melhorar, não posso fazer creche por causa do teto de gasto. Ou seja, só vale a pena pagar o juro para os banqueiros? Isso é um problema, pagar juros para banqueiro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não acho não faz parte do teto de gasto, né? Eu não acho que educação seja gasto. Educação é investimento. Cuidar da saúde das pessoas é investimento. Nós precisamos tratar as pessoas com um pouco mais de decência, Igor. Sabe? Então esse negócio de teto de gasto foi inventado para assegurar dos banqueiros o que é deles. Agora, ninguém quer discutir teto de política social. Ninguém quer discutir teto de crescimento da economia, teto de aumento de salário, não. As pessoas só querem evitar que a gente cuide das pessoas mais pobres. A reforma trabalhista, veja, a gente não quer voltar ao que era no passado, porque a legislação trabalhista é de 1943. Mesmo o movimento sindical, ele quer adequar. Ele quer muitos adequar problemas nessa que tem a atualidade, cara. A gente quer atualizar. A Espanha acaba de fazer uma atualização. Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esses caras têm uma regulação, eles têm que ter jornada de trabalho, eles têm que ter, sabe, descanso semanal remunerado, eles têm que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Sabe, o cara se bater o carro e quebrar, ele está ferrado. Se ele se ferir, ele está ferrado. Então nós precisamos fazer uma regulação em que a gente garanta às pessoas um mínimo de seguridade social. Sabe, se ele se machucar, a família dele tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter uma previdência. Porque também o cara fica carregando comida nas costas, com fome, sentindo o cheiro da comida e sem dinheiro para comprar. Lógico que se o cara quiser trabalhar por conta própria, nós temos que incentivar ele a trabalhar por conta própria e criar algumas condições dele sobreviver. Porque todo mundo sonha trabalhar sem ter patrão. Todo mundo sonha. Eu, quando era torneiro mecânico na Vilar, eu sonhava pedir a conta e trabalhar de táxi. Olha que bobagem. Montar um bar. Se eu montasse um bar, eu bebia tudo, cara. Sabe, então sabe? Mas hoje não, hoje tem mais alternativa para as pessoas, Igor. Tem mais alternativa e nós temos que dar mais oportunidade para as pessoas. Sabe, então eu digo sempre o seguinte, a gente não nasceu para ser pobre, a gente não gosta de comer coisa ruim, a gente quer coisa boa. É preciso que as pessoas tenham um pouco de respeito pelas pessoas pobres. Será que as pessoas pensam que quem está dormindo embaixo dos viadutos aí fez opção por aquilo, a pessoa quer? Pelo amor de Não, Deus, não. Não fez, cara. Todo mundo quer ter uma casinha, Igor. Todo mundo quer ter uma casinha. E nós fizemos um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história desse país. Contratamos 4 milhões e 100 mil casas. E as pessoas que ganhavam pouco não pagavam. E a escritura saiu no nome da mulher. Tá? Nós temos que voltar com esse programa. Sabe? Todo mundo quer ter um empreguinho e ganhar um salário bom. Todo mundo quer que o filho ande bem vestido, as criancinhas vá para a escola com a barriga cheia. Isso não é exagero, isso é o mínimo que a Bíblia diz que a gente tem que ter, que a Constituição diz que a gente tem que ter. Por que negar? Veja uma coisa absurda. Está na Constituição que a mulher e o homem têm que ganhar salário igual se fizer trabalho igual. A mulher ganha, sabe, 60% do que ganha o homem. Então essa é uma coisa que nós vamos regular. Nós vamos regular. Pode ficar certo, nós vamos regular para a mulher
ganhar igual ao homem se ela fizer a mesma função. E às vezes a mulher tem mais competência que o homem. Quando tu fala em regulação de mídia, tu não tá falando de censura, não, né? Não, não estou falando de censura, eu sou inimigo da censura. Entrei na política contra a censura. O que eu quero fazer é o que eu estou dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação. A última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Tá. Ninguém quer. Ninguém quer uma rádio que só fala aquilo que interessa ao governo, a televisão que só fala aquilo que interessa ao governo. Ninguém assiste. Ficaria chato pra caramba. O que nós queremos é uma coisa plural, que todo mundo tem direito a participar, que a oposição tenha direito de resposta, que as pessoas ofendidas tenham direito de resposta. É o mínimo. Veja, se você falar uma coisa aqui no teu programa e ofender alguém, e esse alguém ligar para você e falar, ô companheiro, a gente pode ter o direito de resposta, você não vai dar? Geralmente sim. É lógico, tem que dar. Tem que dar uma chance à pessoa provar, Igor. Então é isso que nós queremos. Tá. Nós queremos. Eu não sei se a gente consegue fazer tudo isso, mas, por exemplo, você pega os canais de televisão, todos eles têm retransmissores. A Record tem retransmissor, a Globo, o SBT. Agora, nos estados, não tem programa local. A única liberdade que eles têm é fazer o jornal das 7 da manhã, o jornal da meio-dia e o jornal das 8 da noite, meia hora de jornal. O restante é divulgando o dia inteiro os enlatados, sabe, que a matriz daqui de São Paulo reproduz. Você não acha que era justo criar condições para que tivesse 3, 4 ou 5 horas de programação local, regional, para dar emprego para artista lá, para dar emprego para a Câmara lá, para dar emprego para um monte de gente lá? Tem que ver se é possível, né? Talvez não seja só na canetada que resolve isso. Não, deixa eu te contar, não é na canetada, não. É que é muito fácil, o cara ganha uma retransmissora lá e o cara fica ganhando o percentual da publicidade, sem nenhum compromisso de nada. Sabe? A RBS no Rio Grande do Sul tinha programa local. Eu conheci no Maranhão, tinha uma cidade lá que tinha um programa do SBT que era local, programa de auditório. Porra. Sabe? Então, é preciso mudar, gente. Nós estamos no século XXI, a gente está repetindo a mesma coisa do século XX. Vamos pra internet, pau no cu da TV. Nós temos 9 pessoas que são donas de todos os meios de comunicação no Brasil. Isso é horrível. Sabe? Então, a internet também tem 5 bancos. A internet também a internet é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Eu lembro que a internet, quando surgiu, todo mundo achava que seria a revolução, que todo mundo, muito jornalista pediu a conta para ganhar dinheiro na internet. Não deu certo, porque... Para alguns não deu, né? Para muitos não deu, sabe? Nem todo mundo, cara, tem a sorte que você teve e outros companheiros. Faz uma coisa que, pá, dá certo, acerta na mosca e vamos em frente. Sabe? Isso eu acho louvável, acho legal, acho muito interessante, sabe? E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo que você é um cara que se formou pelo ProUni, cara. Eu fiz letras. O ProUni foi a coisa mais extraordinária. Você sabe que eu sonhava em colocar os pobres na universidade, a gente não tinha. Eu pensei até em utilizar o fundo de garantia. Aí, de repente, a mulher do Haddad pensou uma ideia, falou para o Haddad, falou comigo. Eu falei, porra, nós vamos trocar a dívida que as universidades têm com bolsa de estudo. E vamos colocar gente da periferia. Minha faculdade faliu, estava sendo demolida hoje. É que foi a mulher do Haddad, a Ana Estela, que pensou nisso, num projeto para São Paulo. Aí depois nós aproveitamos a nível nacional. Você não tem noção do milagre disso. Você não tem noção. Eu viajo o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que ficam gritando com um papelzinho na mão. Lula, eu sou do ProUni, obrigado. A minha esposa é do ProUni também. Eu sou o primeiro da minha família a ter um diploma, eu sou o primeiro. Então, cara, vamos fazer mais. Eu quero mais doutor. Eu quero mais filho de empregada doméstica médica. É assim que o mundo vai para frente. Quando os pobres tiverem todos os dentes na boca, sorrindo de alegria, barriguinha cheia,
Sabe? É tudo que eu quero. Vou contar uma coisa. Eu sei o que é a fome. Você sabe que na minha terra natal, onde eu nasci, em Garanhuns, eu vim comer pão pela primeira vez em São Paulo com 7 anos de idade. Lá o café que a gente tomava era uma cuia de farinha. Tu comia o que lá? Com café. Farinha com café. Farinha. Minha mãe conta essa história. A gente pegava café, colocava farinha, pegava o café, jogava lá, fazia um mingau. E é aquilo que você comia. Sabe? E eu tô hoje fortão, bonito, ó. 76 anos. Até casei, porra. Até casou, porra.